ajudar o centro, porque nós não temos recursos. O governo nunca nos deu um tostão. Já batemos até a porta dele, mas não deu. Então nós temos que contar com vocês, que o centro é de todos nós, não está em meu nome. Ele é uma instituição, uma sociedade, né, registrada direitinho, conforme o Código Civil. E eu desencarnando, ele fica. Mas não fica para os meus herdeiros não, fica para vocês. Então eu não sou dono de nada aqui. Não tenho iate, não tenho Mercedes, não tenho BMW, viu? Não tenho apartamento em Miami, nada disso. Não tenho nada, eu não usufruo materialmente de nada aqui. Nem eu e nem Lúcia. Aí um aviso aí os navegantes, né? Para isso eu trabalhei 35 anos para poder me dedicar com exclusividade à doutrina espírita. Eu podia estar advogando, como eu advoguei um dos maiores escritórios daqui da Bahia, de Vigílio Mota Leal, trabalhei lá. Não fiquei para me dedicar ao espiritismo. Então eu podia estar lá tranquilamente. E rico. Um tanto e quanto corrompido, mas rico, né? Que a profissão de advogado não é brincadeira. Mas nós temos também aqui a agenda da SEDA, do nosso amigo Alamar Regis. Ele faz um programa via Embratel para todo o Brasil e para o mundo. Então, aqui está a SEDA, tem Kardec e Chico Xavier. A agenda é bonita, é linda mesmo, muito bem impressa. Ela foi editada foi na editora Abril, foi feita na editora Abril, para quem quiser. E antes de iniciarmos o nosso trabalho, nós temos aqui eu fiz alguns trabalhos pequenos, curtos, que alguém quer fazer um CD. Então eu preparei 10 mensagens que os espíritos me inspiraram, e entre elas esta aqui. Tens fé? No mundo há um grande sol que tudo ilumina, é a fé. Há uma grande treva que tudo obscurece, é a ignorância. Ter fé é seguir ao futuro com o pensamento em Deus, é seguir ao trabalho com os olhos em Jesus. De Deus nos virá força e de Jesus o exemplo. Na fé se busca a resistência para lutar, resignação para resistir, paciência para esperar. Com a fé, que fácil será ser indulgente para com as faltas alheias e severo para com as próprias faltas. Com a fé, enfrenta-se a dor face a face, com a coragem que somente ela pode proporcionar. Com a fé, fácil será ter santidade no amor, virtude na amizade, carinho na indiferença, freio no desregramento, paz na harmonia e tranquilidade na morte. A fé é a verdade. A fé sempre supre todos os sentimentos e nenhum sentimento substitui a fé. Se tiveres fé, removerás montanhas, disse Jesus. Quando fores tomar o passe, e fortalece-te na fé, criando assim a receptividade necessária à harmonização de tua alma. Então, isso aqui foi feito para vocês. Então, quando vocês tiverem que tomar o passe, o tratamento, tenham fé. Há pessoas descrentes, né? Há aquelas que não acreditam em nada. Pelo menos têm uma crença, acreditam em nada, né? Já é alguma coisa, né? Então, vocês quando forem fazer o tratamento aqui, tenham fé. Olha, ela é indispensável, a receptividade. Que há pessoas que não acreditam no que está acontecendo aqui e aí se bloqueiam. A descrença é um bloqueio. A fé abre espaço para o tratamento, ou para a eficácia do tratamento. É por isso que todos recomendamos aqui que vocês devem ter fé. O próprio Jesus perguntava, antes de curar, tens fé? A fé
é a aceitação daquilo que está acontecendo com a pessoa, mesmo nos momentos difíceis. Principalmente nos momentos difíceis, nós temos que ter fé. Mas não aquela fé irracional, ilógica, arrebatadora, mas a fé raciocinada, de que fala Kardec. Allan Kardec fala na fé raciocinada, e ele diz, textualmente, a fé verdadeira é aquela que enfrenta a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, esta é a fé do espírita. Não é esperar que Deus ajude sem fazer nada, sem fazer nenhum esforço, sem lutar por aquilo que nós queremos conquistar. Porque a vida é um desafio. Nós somos constantemente desafiados. Em casa, no trabalho, no templo. A doença é um desafio. Como nós nos comportamos diante da doença? Quando eu soube que estava diabético, eu confesso a vocês que eu tremi. Depois eu fui assimilando aquilo e hoje eu me sinto muito bem. Eu estou lidando com minha doença com muita tranquilidade, com muita desenvoltura. Não é? Aí quando eu tive 2 infartos também, eu fiquei nervoso, depois eu fui me acalmando e hoje convivo com essas doenças. Os espíritos ajudam, mas eles fazem a parte que lhes compete dentro de certas limitações. Porque todos, vocês reparem, todos os que militam no movimento espírita, e que tem uma certa liderança, todos têm problemas de saúde. Francisco Cândido Xavier, que é um médium extraordinário, ele sofre de não sei quantas doenças. O próprio Divaldo também tem problemas cardíacos. José Medrado já se submeteu a uma cirurgia aí delicadíssima. Porque as pessoas podem pensar assim, ora, se ele ajuda tanta gente, por que os espíritos não o ajudam? Não é isso? Isso pode passar pela cabeça aí de vocês. Pois eles ajudam. E sabe qual é o maior handicap dessas doenças? É justamente a gente se sentir tranquilo diante delas. Já conquistamos a doença. Ela já não mais me amedronta. Nenhuma delas. Aí eu não me sinto feliz porque estou doente. Não é isso. Mas me sinto tranquilo. Eu sou realmente muito tranquilo diante desses problemas porque eu passo. E venho administrando há mais de 17 anos todas elas. Isso aqui eu estou contando para vocês, porque há muita gente aqui doente e não sabem como lidar com a sua doença. Olha, viver, minha gente, é uma arte. Não é fácil viver, principalmente num mundo como o nosso. Essa constante expectativa, não só diante das doenças, mas dos graves problemas sociais, morais, que vem assolando todo o mundo, não só no Brasil, mas em toda parte, os vícios, a prostituição, a violência. Isso são agressões, verdadeiras agressões, a que nós nos submetemos e normalmente nos sentimos impotentes diante desses fatos. O que fazer quando descobrimos que o filho está viciado em droga? Uma certa feita apareceu lá na livraria, conversando comigo, uma mãe que descobriu que a filha estava aidética. 18 anos, com AIDS. Ela entrou em parafuso, como se diz. Ela ficou desesperada. E a menina queria se matar por isso. Como enfrentar um problema desse? Não é fácil. Não é chegar assim, minha irmã, porque você deve aceitar isso, numa boa, tranquilamente, vamos orar. Não é também por aí. Até a coisa ser realmente aceita,
as pessoas sofrem. E há aquelas pessoas que não aceitam, aí sofrem mais. Porque essas coisas podem acontecer com todo mundo, não é? Menos com a gente. É aí que as pessoas se enganam. É um ledo e perigoso engano. Acontece com qualquer um. De repente, faz um exame e está lá. Porque é um dos flagelos hoje da humanidade, é a AIDS. Droga, prostituição, AIDS. Mas não é aquela prostituição convencional, representando a profissão mais antiga do mundo, não é isso, não. É a prostituição dentro de casa. Os meninos e meninas indo para motéis tranquilamente. No horário escolar. E no horário da escola, ainda tem mais essa. Isso é prostituição? É. Porque ela já perdeu a prostituição, as suas fundamentais características, seus aspectos convencionais, estatuídos através do tempo. Há até a prostituição moral. Repare o que Jesus disse para os sacerdotes. Os sacerdotes de todos os tempos, não só do tempo dele. Vejam só, a que ponto chegou o sacerdócio. É mais fácil a prostituta entrar no reino de Deus que vocês sacerdotes. E naquela época Jesus estava falando na prostituição convencional. Então o sacerdote se prostituiu moralmente. Será que Jesus estava estabelecendo uma comparação entre a prostituição do corpo e a prostituição moral? Porque há de se pensar, bom, mas quem se prostitui fisicamente também se prostitui moralmente? Pode ser que não. A gente tem que levantar algumas dúvidas. Eu mesmo tive um colega de faculdade, ele estudou comigo no Colégio Central, naquela época, o Colégio da Bahia, em que as pessoas saíam de lá, não precisavam tomar cursinho, porque o corpo de professores, pelo menos na minha época, era notável. Eu mesmo não precisei tomar cursinho nenhum. Esse rapaz foi meu colega no Central e depois na faculdade. A mãe dele era prostituta. Ela morava no antigo Maciel. Hoje o Maciel está no Pelourinho, festa para lá, festa para cá, restauraram tudo, afastaram as prostitutas profissionais, e chegaram então as freelances, eventuais. A mãe dele era prostituta. Ele era menino. Enquanto a mãe estava no exercício da profissão, ele estava com algodão no ouvido para não ouvir nada. E não se traumatizou. Ele conseguiu superar tudo isso e hoje a mãe está bem velhinha e ele tomando conta dela. Com todo o amor, com todo o conforto. Agora, algo assim para nos comover. Ela se prostituiu para educá-lo. Por isso que a gente não pode generalizar. Foi isso que Jesus fez. A prostituição moral é pior do que a prostituição do corpo. E quando eu estou falando de prostituição, é aquela mulher abandonada, desprezada, que não tem como sobreviver e apela para esse tipo de expediente. Há também aquela prostituição das jovens que tem casa, família, conforto, vai para o shopping e se prostitui. Eu sei que eu estou sendo um pouquinho duro aqui, mas é verdade. Não é fácil a gente ouvir isso. Principalmente quando temos filhos. Filhos e filhas, porque hoje a prostituição também atinge o menino, o jovem. O michê, né, que chama? Se vendem até.
Eu ouvi meio uma reportagem, certa feita, os meninos prostitutos, que chamam, se vendendo nas ruas movimentadas do Rio de Janeiro. Jovens simpáticos. A gente vê que são rapazes de família, mas ali fazendo a vida, ganhando dinheiro e se arriscando. Então esses problemas, para nós enfrentarmos esses problemas, não é fácil. Há muitos anos, há mais ou menos mais de 25 anos, eu conheci uma senhora que ficou escandalizada, mas ela pôs a mão na cabeça, quando ela descobriu, vejam só, na gaveta da filha, uma camisinha. Ela entrou em pânico. Hoje não. Veja como os tempos mudam, né? Ou como dizem os latinos, o tempore, o mores, quer dizer, o tempos, o costumes, né? Hoje são os pais que dão a camisinha aos filhos. Em 25 anos a coisa mudou completamente. Mas ela entrou em pânico quando ela descobriu na gaveta da filha, do quarto da filha, da cômoda, uma camisinha. A filha dela estava, né, mantendo relações sexuais. Com quem? Mas foi um problema sério. Quase expulso a menina de casa, vejam só. Aí é que ela ia mesmo se prostituir. Então as pessoas não têm como encarar determinados problemas. Nem há 25 anos e nem hoje. É claro que as coisas mudaram muito. E a televisão se encarregou de deturpar também esse processo de educação no lar, na escola, na rua, até mesmo no templo. A televisão invade nossas casas, nossos lares, e levam o lixo que tem, não na sociedade, mas na cabeça daqueles que pensam que o povo tem que ser massacrado por aqueles valores abjetos e medíocres. Eu ligo a televisão, eu raramente encontro algo que me interesse. Não há como assistir a um programa que não me sensibilize. Eu não tire dali alguma lição, quer dizer, uma lição que me seja proveitosa. Eu contei aqui outro dia um caso, e a propósito, de um programa chamado Você Decide. Olha, eu fiquei alarmado com aquilo. E comprova o que eu disse antes. O menino com a namorada, os pais permitindo que ele fosse para o quarto e dormir com a namorada. Não sei se alguém aqui assistiu a esse programa. Aí a menina de 14 anos também se julgou no direito de levar o namorado para o quarto. Aí vejam só, veja como o povo brasileiro às vezes, eu não sei se é contraditório, eu não sei o que está acontecendo. Aí submeteram ao povo, né, a aprovação ou não desse desejo da menina. E o povo, quase que em peso, votou para que a menina levasse o namorado para o quarto. O povo, milhares e milhares de pessoas aprovaram esse desejo da menina. E a menina, mais do que depressa, levou o menino para o quarto. O povo decidiu. Aí eu fico perguntando, que povo é esse? Que país é esse? Outra feita, olha isso aí, é um indicador muito sério, é um termômetro. De outra feita, foi um sujeito que ficou na dúvida se denunciava o chefe pela corrupção ou se aliava ao chefe. Aí o povo, milhares de pessoas, votaram o seguinte, que ele devia se corromper com o chefe. Eu não sei se o povo está brincando, ironizando, sei lá, desabafando, mas só votam no pior.
Isso reflete uma realidade que os sociólogos, os psicólogos, os antropólogos, porque a antropologia cultural cuida também desses aspectos, invadindo até certo ponto a seara sociológica, deviam se preocupar com isso, em vez de ficarem preocupados com coisas insignificantes, inexpressivas, deviam se preocupar com isso. E reflete algo assim alarmante. A sociedade brasileira está em decadência moral. Porque mais de 100 mil pessoas voltaram para que a menina levasse o namorado para o quarto. Eu falei aqui em prostituição. Eis aí a prostituição, dentro de casa. Mas ninguém quer encarar isso de frente. Não, Bernardo é retrógrado. Não, Bernardo é radical. Será, gente, que não existe mais decência? Não há mais amor próprio? A pessoa se desregra completamente? Não há freio? Então, quais os componentes que devem estar à frente ou comandando, ou no cerne dessas questões tão momentosas? E as pessoas se sentem aflitas. Quem são essas pessoas aflitas? Será que são aquelas mesmas que voltaram para a menina, para que a menina mantivesse relações sexuais com o namorado dentro de casa? Será que isso é progresso? Eu era menino. Isso não é muito tempo, mas eu era menino. E lá para a rua onde eu morava, se mudou uma mulher separada. Era tão mal visto, coitado. Com 2 filhos. Pois bem, a primeira recomendação de minha mãe e de todas as mães da rua foi: não se misturem com os filhos dessa prostituta. Esse é a mulher da vida. Não sei por que dizer mulher da vida, né? Mas todos nós somos da vida e somos da morte. Olha, até passar pela calçada era proibido. Hoje eu acho que é o contrário. Se você se der com o filho daquela mulher casada, você vai ver. Tanto quando chega lá na livraria, a pessoa senta assim à minha frente, eu quase pergunto assim: é separado? Ou é separada? Aí eu não pergunto mais se é casada. Não é? Porque agora tem aquela história assim, ó. Eu não sei, Bernardo, eu vivia com ele, de repente, ou ela, de repente, ele ou ela, chega para mim e diz: minha filha, vamos dar um tempo, eu acho que eu não sinto mais por você o que sentia. E de repente, Bernardo, sem que nem para quê. Cada um toma seu lado. Não aconteceu ainda, alguém não está sintonizando aí com... Mas de repente, não sei como, ele é uma pessoa maravilhosa, é por isso que eu estou sofrendo. É igual aquela história do cara que bebe. Olha, quando ele não bebe é uma moça, é um amor de pessoa. Aí eu perguntei assim: mas quando é que ele não bebe? Bom, ele bebe todo dia, né? Então esse amor de pessoa tá difícil, né? Quando ele está sóbrio, ninguém sabe, né? Então esses assuntos, às vezes assim, né, levados com certa jocosidade, mas nós temos que nos preparar para isso. Por isso que as casas espíritas estão cheias. Por isso também que lá nos templos protestantes que nos atacam tanto, né? Também os templos estão lá abarrotados. São pessoas desesperadas. Só que aqui nós não exploramos vocês. Lá as pessoas estão sendo exploradas. Há programas até que para atrair pessoas, mas é um negócio assim escandaloso. Eu já assisti a pessoas assim: olha, pastor, veja só, olha, pastor, eu não tinha nada, mas depois que eu aceitei Jesus, para Jesus até promissória, né? Aceitou já. Minha vida mudou.
Eu tenho 2 carros, já tenho um apartamento, já tenho um carro. O povo está vendo aquilo e ouvindo. Quer dizer, vou lá. Vou pegar essa boca. Vou pegar, vou entrar essa boquinha aí, não é? Todo mundo querendo, porque brasileiro, nós somos brasileiros, convenhamos. Brasileiro quer ficar rico sem fazer força, não é não? Fora a gente aqui, lá fora. Não é? Tirando a gente. É por isso que loteria no Brasil dá certo. Qualquer coisa que falem ganhar sem fazer força, é com a gente que se acerta. Não é não? É verdade. Aí, resultado, o jeito de cá, perigo, devendo, né? A 2 pessoas, a Deus e ao mundo, né? Diz, eu vou lá, quero ter um carro, uma casa própria, casa na praia. Isso daí dá certo? Dá. Será que o povo brasileiro é ingênuo? Não. Eu não acho. Ele é muito esperto, tanto é esperto que vai lá. Ele vai pensando que Jesus vai dar ele carro e casa própria. Não é? Então usa o nome de Deus, usa o nome de Jesus. Eu acho, olha, é um absurdo. Aqui não, aqui vocês não são explorados, vocês estão aqui de livre, espontânea pressão da obsessão. Não é? Vocês vêm na frente, eles vêm atrás, olha. A tropa de choque. Não é? Tem gente que vem, olha, a verdade, não vocês, mas já aconteceu. Pessoas virem aqui na raça, na tora mesmo. O parente atrás, ele não, você não vai me atentar a vida, não. Você tem que fazer a desobsessão. Já chega de remédio, gastar dinheiro em psiquiatra, você vai para o centro. E ainda diz assim, Bernardo vai dar um jeito em você. Ainda me compromete, né? Diz que eu vou dar um jeito, né? Às vezes dizem isso. Eu sou muito solicitado, tem gente que me telefona, Bernardo, olha, eu passei mal à noite, eu melhorei quando eu pensei em você. Eu digo, Por isso que teu cardíaco dói. é por isso que eu sinto certos abalos, né, durante... Só se lembra de mim, né? Isso é verdade, não é brincadeira, não. Eu digo, mas será, você me ligar para... Eu digo, minha filha, foi coincidência, para poder não repetir, porque você disse, coisa boa. Então aquilo ali eu virava remédio, né? Ia virar remédio. Cada dose, né? E lá vou eu. Então, esses problemas são problemas graves. A obsessão, gente, é a ponta de lança de muitos desses problemas. Não é causa, é efeito. Quanto mais a humanidade entra nesse processo de degradação, mais o processo obsessivo se aprofunda, se amplia. Repare em certos momentos da história da humanidade. A Roma, no momento em que ela começou a decair, veio Nero, por exemplo, os obsessores pegaram Nero, Calígula, o próprio César, todos eles entraram nas malhas da obsessão. Até mesmo o Vaticano passou por um processo obsessivo tremendo com a família Borgia. Olha, os Borgias pintaram o rosto, fizeram do Vaticano lupanar. Sabe o que é lupanar? Casa de tolerância. Aliás, eu disse ao pessoal aqui também é a casa de tolerância, que a gente tolera tanta coisa, meu Deus. Pois fizeram verdadeiras bacanagens, já me falaram, Lucrécia Borgia, já viu? Pois é. Estava lá dentro do Vaticano. E na Idade Média, os festins, a matança de tantas criaturas sem necessidade, os estupros que se processavam dentro das masmorras espanholas, uma aquisição sob o comando de um bispo tenebroso, terrível, Torquemada. Até falar no nome desse sujeito é perigoso. Eu não vou dizer a vocês para não gravarem, que vocês terminam gravando mesmo. Coisa assim, não grave, é que grava. Torquemada. Olha, foi terrível.
Foi pior do que um Richelieu ou Mazarino na França. 2 cardeais também ultra corrompidos. E aí por diante, o Renascimento também, o famoso Renascimento, a Renascença fez reflorir, refugir os valores helenísticos, né, da Grécia clássica, mas por detrás disso a corrupção, a podridão. Era uma espécie de quanta devassidão. Madame de Pompadour ia para as masmorras dos castelos famosos para proceder a trabalhos de magia negra com sacrifício de crianças, para se manter no poder, ilegitimamente. Na Inglaterra também, os nobres também se envolveram em magia negra. Isso é o retrato, assim, en passant, ligeiramente, da história da humanidade, sempre às voltas com obsessão. Na Idade Média, proliferaram os chamados íncubos e súcubos. Vocês sabem o que são íncubos e súcubos? Eram espíritos que se materializavam nos conventos e nos mosteiros. Era o mesmo espírito, tomava a aparência de mulher e mantinha relações sexuais com os padres. O mesmo espírito tomava a aparência de homem e mantinha relações sexuais com uma espécie de andrógeno. Aquele andrógeno da mitologia grega, que era metade homem, metade mulher. Depois Zeus veio e separou os dois. É uma espécie de um conto meio assim bíblico do aparecimento do homem e da mulher, do feminino e do masculino. Então esses súcubos, esses íncubos, se materializavam, e isso é verdade, e mantinham relações com os padres e com as freiras. Vocês veem isso num livro de Aldous Huxley chamado Os Demônios de Lundum. Essa obra é um negócio sério. Aldous Huxley escreveu Admirável Mundo Novo. Ele fez uma pesquisa e descobriu isso. Aí está, quer dizer, são fragmentos da história do homem, mas que essa história reflete o processo obsessivo que sempre imperou na humanidade. O nosso país também não foge, não escapa à regra. Também sofreu e vem sofrendo terrivelmente por causa da obsessão. É a obsessão que não acaba e nem pode ser resolvida de uma hora para outra ou numa casa espírita, porque são milhares e milhares ou milhões de pessoas aí fora sofrendo de obsessão e não percebem. Porque a obsessão ela tem variantes, cambiantes, que nós não podemos definir. Não, a obsessão é o assédio de um espírito sobre o outro. Essa é a base. Daí decorre uma multiplicidade de aspectos, desdobramentos, que nós devemos analisar, que nem a psicologia, nem a psiquiatria estão aptas a tratar da obsessão. Não estão. Sinto muito dizer, porque em se admitindo a obsessão, vai se admitir o espírito. Mesmo em se admitindo a auto-obsessão, vai se admitir o espírito reencarnado com processos traumáticos de vidas anteriores. E isso daí, a psicologia nem a psiquiatria querem admitir. Admitir a imortalidade da alma? Não. O homem nasceu para morrer. Eu encontrei uma vez uma pessoa, uma jovem, disse: Bernardo, eu vou me casar, mas não vou ter filhos. Eu digo: por quê? Porque eu não vou botar um ser no mundo para sofrer e morrer. Será que isso tem lógica? Tem. Muita lógica para aqueles nihilistas, para aqueles que não creem na imortalidade da alma. Mas nessa imortalidade da alma,
pregada pelas religiões. Não. Ali, realmente, o ser é imortal, mas ele é nulo depois da morte. Ele não preserva seus caracteres morais, intelectuais. Ele vai ser um joguete nas mãos de Deus, segundo as religiões. Eu não sei nem se elas estão pregando isso. Eu não sei nem mais se elas estão pregando essa incongruência, essa falta de respeito à inteligência suprema. Porque pela reencarnação é que nós resolvemos nossos problemas. Nós não reencarnamos para pagar débitos a pessoas. Nós reencarnamos para assumir compromissos com a nossa consciência. É diferente. É o que vale e é o que realmente prevalece no processo reencarnatório. É justamente esse compromisso que nós assumimos com a nossa consciência. É ali que é o tribunal do espírito. Não é só pagar dívidas, nem também cairmos num fatalismo estiolante, embrutecedor. Não, morreu, estava escrito. Quer dizer, anula o livre-arbítrio e a liberdade do ser, segundo aquelas concepções de Arete, de Heráclito de Éfeso, em que ele disse: nada no mundo é pré-fixado, é pré-determinado. É o homem o dono do seu destino. Isso seria ratificado e confirmado e aprofundado no momento em que a doutrina espírita surgiu na França, em 1857. É uma doutrina, as pessoas não gostam. Outro dia eu disse aos promotores do Congresso Espírita da Bahia: nós precisamos formar uma elite espírita. Ah, não. E a humildade. Mas ou nós estudamos a doutrina, ou nunca vamos saber o que é espiritismo. Eu disse outro dia aqui ao pessoal, eu escrevi um livro, está na Federação Espírita Brasileira para ser editado, das profecias da premonição. E para se falar em premonição, você tem que falar em tempo e espaço. Por quê? Porque a premonição, ela existe aparentemente no plano físico, onde o processo tempo e espaço é um. Mas ela se projeta no futuro, onde o processo tempo e espaço é outro. É algo assim muito complexo. Aí eu fui no Livro dos Espíritos e encontrei lá Kardec se adiantando à teoria de Max Planck sobre os quantas, Einstein sobre espaço e tempo e o processo de relatividade. Kardec, num espaço deste tamanho aqui do Livro dos Espíritos, estava lá a teoria dos quantas. Então a mecânica quântica já estava dentro do Livro dos Espíritos. A gente chega na lei de sociedade, lei de liberdade, lei de igualdade, a gente tem que estudar sociologia. Tem que estudar a época de Kardec, em Paris, o século dos ismos, positivismo, naturalismo, principalmente o naturalismo de Émile Zola, que contraía frontalmente o naturalismo cristão, e ele fez de propósito. Foi uma réplica ao naturalismo cristão. Aquele naturalismo de Jesus, ele exuma, ele põe para fora as mazelas humanas, raça de víboras, hipócrita, disse Jesus. E tudo isso também vocês vão encontrar nas parábolas, e depois ele oferece o remédio. Ama o próximo como a ti mesmo. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Aí é o remédio que ele, o naturalista Jesus, oferece. Émile Zola não. Escreve a besta humana, la bête humaine, e aí arrasa com o homem. Põe o homem nos últimos degraus da degradação. Vitor Hugo quase segue Émile Zola nos seus Miseráveis, mas não tinha aquela conotação humanista perversamente exposta por Émile Zola. Então o estudo da doutrina espírita exige toda uma série de pesquisa em torno da teoria do conhecimento. Não foi sem razão que Leon Denis disse que o espiritismo toca em todos os ramos do conhecimento. Então nós temos que estudar o Livro dos Espíritos, mas sempre lastreando o estudo nas concepções firmadas a partir do século XIX à nossa época. Foi isso que J.B. Heine, o fundador da parapsicologia, percebeu.
Ele busca no final Kardec. E lá ele encontra as respostas de que ele tanto precisava para justificar a psicocinesia, a criptastesia e a premonição. Assim também como a telepatia clarividente. Ele só pode entender isso estudando Kardec. É aí que Kardec se destaca como um gênio. E muitos não percebem isso. E não se verificam discussões a respeito do trabalho científico, sociológico, filosófico de Kardec. Ele como pioneiro, tanto no campo da física avançada, como da antimatéria, que hoje já é uma questão firmada dentro dos laboratórios em Stanford, em Harvard, em Kirov, na Rússia. A chamada antimatéria, que em princípio se pensava que era algo contrário à matéria. Não é, elas se fundem, matéria e antimatéria, para formar justamente a vida. Por isso que Kardec disse, adiantando-se no tempo e no espaço, ele disse que o perispírito é um elemento semimaterial. Ele nem usa a palavra corpo. Quando ele diz que o perispírito é semimaterial, porque é formado de matéria e antimatéria. Isso quer dizer que o perispírito pode existir no plano físico, como pode existir no plano transfísico. Olha, isso foi uma jogada fantástica de Kardec. Hoje o pessoal na NASA, nos laboratórios mais sofisticados, no Westinghouse e todos nos Estados Unidos, estão pesquisando antimatéria e estão encontrando, pasmem, o mundo espiritual. Esses estudos chegam ao Brasil? Não. O Fantástico Show da Vida expõe isso? Não. O que é que mostram? Eu fiz uma correspondência para 2 canais, Discovery e Mundo, da DirecTV. Eu sugeri, por exemplo, falar sobre a psicoscopia, a psicometria, os trabalhos de Richer, de Heine. Não é que eles estão votando? Estão votando. É. Eu escrevi para lá e sugeri um tema especialíssimo. É a combustão espontânea em seres humanos. Eles apresentaram 2 fotografias, eu tenho 8 e mandei para eles. Pessoas que se incendeiam, a roupa fica intacta e o lugar onde estava sentada também. A casa também. Dentro do carro, a pessoa pega fogo, as roupas não e o carro também não. O que é isso? Saiam aí. Venham explicar. Venham. Aparece o Padre Quevedo para explicar isso. Quero ver ele explicar. É um dos enigmas. Eu sugeri, eles apareceram. Eu mandei mais 6 fotografias e eles certamente vão... Eu estou fazendo isso para um público seleto. Não é que as pessoas não tenham condições de ter uma antena desse tipo. Mas que interessa a pessoa observar, quer dizer, assistir a um programa sobre psicometria, sobre radiestesia ou rabdomancia? Ela não vai entender nada. Onde ela vai encontrar referencial para isso? Onde está a bibliografia a respeito? É isso que nas casas espíritas nós devemos não dizer, não, o espiritismo é sofisticado, não chega para o bico do brasileiro. Não é isso. Mas já que o espiritismo veio para aqui, nós não vamos e nem temos o direito de deturpá-lo. Tem que ser pregado como ele é. Ah, mas o povo não vai entender. Não entende. O povo entende de tudo. Deve entender. Porque nós não estamos aqui para impressionar vocês, para mostrar cultura, conhecimento, erudição, não é isso. É porque eu só sei pregar espiritismo assim. Eu não vou chegar aqui e introduzir nesse centro a cromoterapia, que não tem nada a ver com espiritismo, e não tem nada a ver com moral. Eu não vou aqui também dizer a TVP, Terapia de Vidas Passadas. Eu não vou entrar aqui com neurolinguística e com as concepções de Aurobindo ou de Sai Baba. Isso não é espiritismo. Isso é fantasia. Isso é ilusão. Porque normalmente o que o homem cria
é de acordo com a sua concepção distorcida e tacanha do que é vida e do que é mundo e do que é Deus. Os homens querem se enganar, saem daqui anjos completamente reformados moralmente. Ainda não é possível. Pensa que aquela doutrina ou essa doutrina servem ambas como borracha para apagar os seus delitos. Delitos cometidos não contra a lei do homem apenas, mas contra a lei de Deus. E é isso que nós fazemos sempre. Por quê? Porque o Deus que pregaram à humanidade não é aquele Deus sábio, justo. É um Deus que pode ser ludibriado. É um Deus que pode ser enganado com determinadas práticas, com certos expedientes. Apronte. Faça o que você quiser. E venha que nós estamos aqui para salvá-lo. Não é assim que funciona? Hã? Vá, acabe com todo mundo. Ponha para fora seu egoísmo, seus sentimentos vis, suas necessidades inferiores. Extravase, é uma catarse social, ou melhor, moral, ou melhor, amoral. Agora venha, que você será salvo. Aí o homem, coitado, na ignorância nem ingenuidade, na sua esperteza, ele aí entra no templo e sai salvo. Aleluia! Não é? É assim. Aí, coitada, vem a morte. A morte é que regula tudo. Todos não podemos fugir da morte. É um determinismo que não se transpõe nem se evita. É o verdadeiro. Pode dizer, não existe determinismo, existe a morte. E quando existe também fora a morte, é o determinismo que resulta da repercussão dos atos que nós praticamos, a cada um segundo as suas obras. Aí a morte vem. E aquele ser que antes se julgava salvo, que teve os seus erros, né, eliminados, ele chega no mundo espiritual sem culpa e sem remorso. Remorso de quê? Você já se livrou das culpas? Você já foi perdoado, absolvido? E aí vem a realidade brutal. Ele vai enfrentar sua consciência. As culpas que antes estavam camufladas pelo engodo, pela ilusão. Aí o sofrimento, a dor e a reencarnação que repara, redime e enobrece. Ele recomeça, talvez como espírita, quem sabe. Hein? Lá tem padrinho, sim, a consciência. A consciência dela ninguém escapa. Por isso que os espíritos disseram, a lei de Deus está escrita na consciência do homem, não está em nenhum código, nem na Bíblia, nem no Corão, nem Exivéstia, nem Livro dos Espíritos, está em nós a lei de Deus. É uma lei silenciosa e eficaz. Vocês podem ser budistas, ateus, atrizes. A lei de Deus está com o homem. Ele pode também estar numa situação de encarnado ou desencarnado. É aí que Deus se torna cósmico. Que ele age não para punir o ser, mas para reeducar o ser. É diferente. Eu chego a dizer, me perdoem aí, e não me chamar de radical, que no futuro não vai mais precisar de religião nenhuma. Quando o homem entender que é um ser eterno, regido pela lei de Deus, a lei de causa e efeito, a lei de causalidade, e que ele, tudo que ele fizer, tem que reparar. E que nenhuma religião será capaz de fazer com que ele se livre dos resultados dos atos praticados por ele. Aí não vai precisar de religião nenhuma, nem do espiritismo. Porque Kardec diz uma coisa interessante.
Que visão pré-cognitiva. É por isso que eu sou espírita. Porque ela incomoda a gente intelectualmente, filosoficamente. Eu não sou espírita para me salvar, para me livrar dos umbrais criados pela imaginação fértil dos espíritas que comunicam no Brasil. Porque o homem tem em si mesmo, se ele tem a lei de Deus, ele tem em si mesmo o céu e o inferno. Não segundo as concepções teológicas ou exegéticas, mas é o céu e o inferno ditado pela consciência culpada ou regenerada. E aí Kardec disse de uma forma luminosa: o Espiritismo contém princípios que, não sendo fundado em abstrações metafísicas, e sim sobre leis naturais, tenderão a ser os princípios abraçados pela universalidade dos homens. Isso quer dizer que o Espiritismo desaparecerá para dar lugar ao homem consciente da sua realidade ontológica, da sua realidade cósmica, da sua realidade espiritual. Aí nós vamos viver realmente o mundo de regeneração de que falam os espíritos. A era do espírito, onde ele vai prescindir das religiões que antes ele criou para entender o que ele jamais pôde entender: a vida. E acabou.